Meu nome é Karina, eu sou médica e eu gostaria de compartilhar com o máximo de pessoas possível o que aconteceu comigo, porque eu acho que estamos numa época muito importante da humanidade, que nós devemos, assim, acordar, né, de uma dormência. Nós estamos numa época muito delicada. E, e eu, pessoalmente, como médica, tive uma mudança muito grande com essa experiência, que eu acho que todos deviam ter esse olhar. Eu tinha terminado a minha faculdade, aí eu terminei também a residência, eu estava, assim, saindo de um período muito difícil da minha vida. Então, com a minha cabeça da época, eu pensava mais em dar um tempo na minha vida, me divertir um pouco, viajar, e talvez eu tenha perdido aí o rumo um pouco da minha vida, né? Porque não tinha, assim, grandes planos além disso. E foi então que eu sofri um acidente muito grave, eu fui socorrida, fui atropelada por uma ambulância. E eu fui socorrida mais ou menos aí umas 2 horas depois. Então, essa ambulância estava em alta velocidade, ela bateu em mim, ela me atirou cerca de 50 metros, eu não me lembro de nada do ocorrido, e eu fiquei na rua, né, sangrando muito, uma situação muito grave, por esse período de tempo. Inclusive, teve um médico que apareceu nessa cena, e ele olhou, me olhou, viu, falou, não, ela faleceu e nem me socorreu. E eu fui removida, né, depois, o motorista da ambulância não teve coragem de me levar, ele ficou muito abalado, porque ele me atropelou, né, e foi chamado o SAMU, a emergência, e me levaram, então, para o hospital. Para mim, ficou tudo muito confuso, eu não me lembro de nada do acidente, e eu só me lembro de uma luz, assim, de estar num ambiente muito iluminado, e eu conversava com pessoas que eu não me lembro quem são, não me lembro quem eram, e nem me lembro de detalhes da conversa, eu me lembro apenas do conteúdo. Era uma discussão sobre o que eu deveria fazer dali para frente. Então, contextualizando, eu, eu me mudei da minha cidade natal para fazer residência, e logo assim, no final, eu perdi meu irmão assassinado em assalto, e eu trouxe minha mãe para morar comigo, e ela estava assim, todos nós ainda estávamos muito abalados com isso, obviamente, né? Então, isso aconteceu, acho que uns 2 anos depois desse episódio. E eu, naquele ambiente tão bom que eu estava, né, durante essa IQM, era muita paz, muita felicidade. E eu falei, olha, dependendo de como eu estou, eu não gostaria de voltar. Porém, essa conversa seguiu e eu aceitei. Falei, sim, realmente eu deveria voltar porque minha mãe não merece perder um outro filho. Então, que eu estava num ambiente de muita felicidade, né? Eu fiquei anos e anos e anos sem saber que isso foi uma EQM, até assistir um programa e ver que justamente o que as pessoas tinham passado foi o que eu passei. Porque a minha EQM meio que se resumiu nisso, né? E aí eu já acordei lá, né, no meu corpo, naquela situação, mas o que me chamou muita atenção, que me fez me sentir numa EQM, realmente, né, que eu reconheci anos mais tarde, foi que eu voltei numa paz de espírito muito grande. Então, assim, eu já atendi muitas pessoas, muitos pacientes, né, que chegavam sala de emergência, depois de acidentes muito confusos e gelados, né, nervosos, e eu estava, assim, numa paz muito grande. E eu me sentia como se eu estivesse numa cama quentinha. Em momento algum eu me senti
com frio, desesperada, tremendo, como os pacientes que eu vi. Então, aquilo chamou a atenção de todo mundo, né? Todo mundo falava, nossa, você estava muito tranquila. Inclusive, eu dei direcionamento para todo mundo ali ao redor. Falei, não, calma, chama minha mãe, por favor, vai lá chamar pessoalmente, não chama por telefone. Olha, dá o telefone para mim que eu quero falar pessoalmente com a minha irmã antes de entrar no centro cirúrgico ser operada. Eu cheguei no centro cirúrgico, tinham vários amigos médicos meus, né? E eu falei, olha, todo mundo, olha, pode ir embora, tá tudo certo aqui, vai estar tudo bem, não tem problema. Disse a minha mãe também, eu não me lembro, que ela falou, mãe, fica tranquila, eu tô aqui, já deu tudo certo. Então, assim, é uma coisa que é estranha, né? Porque a pessoa vai para uma cirurgia, não sabe se vai morrer, naquela situação extrema, toda ferida. Eu tive, acho que foram, não sei se foram 11 ou 13 fraturas, assim, e eu não sentia dor nenhuma, nenhuma. Eu fraturei o mento, fraturei o nariz completamente, assim, nem sei como está, uma forma boa, fraturei a mandíbula aqui no côndilo, 3 costelas, o húmero, a tíbia e a fíbula, vários dentes, a coluna, andei de cadeira de rodas por 3 meses, e eu estava, assim, em completa paz, sem dor, sem nada. E isso realmente, assim, ficou muito confuso na minha cabeça, né? Como eu estava dessa forma? E eu sou espírita, mas, assim, nunca me liguei, assim, dessa relação. Nunca entendi o que me aconteceu. Até eu assistir a um documentário e ver vários relatos, né? E isso teve uma mudança muito importante na minha vida, porque eu passei a olhar as coisas de outra forma, a vida de outra forma, né? Nunca mais eu fui a mesma, renasci. Então, assim, o meu olhar para as pessoas, por isso que eu digo que foi um divisor de águas, que eu acho que, eu acredito hoje, né, com essa experiência que eu tive, eu vejo a doença e os incidentes da vida como uma forma de nos colocar no eixo novamente, né? A medicina chinesa fala muito isso, né? Quando a energia não movimenta, quando a doença aparece. E eu tenho enxergado muito isso, né, em pacientes, em mim mesma, que coisas assim muito espantosas, que a doença surge uma hora e a outra hora ela desaparece, e assim, então eu vejo essa conexão com a nossa evolução. Então, se você para de evoluir, se você não está seguindo o seu propósito, a doença surge, né? Um incidente surge. Eu acho que nada na vida da gente é por acaso. E eu fiquei, inclusive, com uma hérnia cervical, assim, muito severa, assim, né? Tem muita dor, tem que fazer muita fisioterapia. E a gente começa, depois desse incidente, a ter outro olhar sobre a vida. E eu tive um sobrinho que ele teve uma apendicite muito grave, né? E eu me desloquei, fui para a cidade lá da minha família para estar com ele. Falei, não, eu vou ficar aqui, porque inclusive eu queria que eu operassem, os médicos não queriam, e eu fui lá no intuito de pressionar. No fim, ele foi operado. E eu falei, eu vou dormir com ele no hospital. Mas ele tinha direito a só uma cama, não tinha direito a um acompanhante. Então, eu deitei na cama com ele, era pequeno, eu deitei para ficar com ele, né? Porque não tinha como dormir ali. E eu dormi completamente torta. Eu falei, meu Deus, eu vou acordar, sabe do jeito que eu vou acordar com a minha hernia cervical. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu acordei completamente sem dor. E eu, assim, qualquer posição viciosa que eu faço, qualquer mudança, assim, na minha postura, já me dói a cervical, e eu não tive nada. Então, assim, cada vez mais eu vou aprendendo que a nossa vida, ela é direcionada com um plano da gente evoluir, né? Então, as doenças, a gente fica procurando causa nas doenças, né? Então, o Alzheimer, o que é Alzheimer? Um gene, é uma falta de pessoa estimular o cérebro, qualquer coisa. Não. Hoje, o que eu tenho observado é que, por exemplo, umas pessoas com Alzheimer, elas desenvolvem essa doença como uma desconexão mesmo, uma,
uma desconexão com a realidade, uma realidade que está insuportável para a pessoa, né? Uma decepção muito grande. Então, eu acho que a medicina do futuro, ela vai ser focada para esse tipo de abordagem, né? O que está trazendo mentalmente essa doença? O que a pessoa está... É muito mais ligada à personalidade, ligada às atitudes da pessoa, né? E após essa EQM, começou a abrir muita coisa para mim, assim, comecei a ter sonhos muito vívidos, de outras experiências de vida, então tive sonhos, assim, impressionantes, sonhos que eu acordava, assim, né, suada, você sabe que foi um sonho real mesmo. Num desses sonhos, eu sonhei que eu era um padre. Eu me via, né, na Idade Média, com aquele chapéu, assim, eu me via sentado, e uma pessoa que estava ao meu lado falava: Olha, perdoe-se, você não é mais esse homem. E eu sei que quem estava do meu lado era uma vítima, e eu sei que quem estava sentado naquele lugar, como padre, era eu. Então, a gente vê que a nossa vida é uma trajetória e a gente está aqui para evoluir. E várias faculdades também psíquicas, né, eu desenvolvi. Então, uma interessante é que muitas vezes eu passo por pessoas e eu sinto o que elas sentem. E uma vez foi muito, assim, interessante para mim, porque eu estava descendo no elevador, né, com o meu cachorro, e eu saí, eu nem estava prestando atenção em nada, eu estava prestando atenção no meu cachorro, que às vezes ele late para outros cachorros, aquela coisa. E eu saí, assim, do elevador, enfim. Aí, de repente, me veio, assim, uma vontade de me matar, assim, uma coisa absurda, uma depressão, uma coisa, assim, eu fui lá para baixo, mas do nada. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu olhei para trás, assim, eu vi uma senhora que é uma moradora do meu condomínio e que é muito amarga, assim, que nunca cumprimenta ninguém, você fala bom dia, ela não responde. E eu achei aquilo, meu Deus. E logo eu falei, não, isso não é meu, e eu recobrei. E é uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Nunca tinha acontecido. Então, assim, você vê que depois da EQM, você volta, mas você fica com um pezinho lá também. E, e aconteceram várias experiências, assim. Então, foi uma experiência, assim, aí eu entendi, né, que nós sabemos muito pouco, né, acerca de nós mesmos, acerca de onde nós vamos, o que acontece com a gente. Nós temos assim, uma consciência muito limitada, né? A gente tem que lembrar que, assim, há 100 anos depois, né, você falava de bactéria, você falava de uma porção de coisas que para hoje, para a gente é muito natural, e a gente pensava nisso como uma loucura. Então, eu penso que a gente tem muito ainda que evoluir, a ciência tem muito que descobrir. Eu passei depois também por muitas terapias espirituais, e que deixaram até, assim, marcas no meu corpo. Eu fiquei com várias sequelas, então procurei cirurgias espirituais. Numa delas eu fui operada, né, nas pernas, na cabeça, né, eu simplesmente passava o dedo. E, né, eu falava do meu braço, que estava quebrado, ficou quebrado por 2 anos meu braço. E ele falou, não, esse braço ainda vai ajudar muita gente. Ele só falava isso. E não mexia no meu braço, né, nesse centro espírita. E eu fiquei 2 anos com esse braço quebrado. Aí meses depois, eu fui no pronto-socorro, porque eu estava com nódulos, assim, na topografia da safena, né, que fica nas pernas. E eu falei, é trombose, né? Eu fiquei tanto tempo acamada. Fui no pronto-socorro no hospital, um amigo meu foi lá me ver, o vascular. Eu falei, é verdade, você tá com nódulos, né, na safena, isso é trombose, vamos te internar. Internou e já pediu um ultrassom, um Doppler, né? E o ultrassonografista lá vendo, ele falou, nossa, mas isso aqui, você foi operada nas pernas? Eu falei, não.
Eu falei, isso aqui você me diz o que que é, porque isso aqui é sequela de cirurgia, isso é cicatriz cirúrgica. E eu nem lembrava mais, e, nossa, o cirurgião vascular ficou frustrado, eu fiquei frustrado, ninguém entendeu o que que aconteceu, e eu indo embora, aí meu marido me falou, né, falou, nossa, mas você não foi operada, né? Aí eu fui ver que realmente eu fui operada nas pernas, né, que eu sempre tive muitas varizes, né, então, internas, assim, né, então eu não conseguia ficar em pé por muito tempo, doía as pernas, e nunca mais eu tive isso. Então, é basicamente isso que eu passei, né? Espero que isso faça com que as pessoas acordem, que não existe só o que nós conseguimos medir, o que nós conseguimos palpar, ouvir, que nós somos seres muito limitados e que tem muito mais para a gente descobrir, que as pessoas se abram e que as pessoas também enxerguem a nossa encarnação, o nosso período aqui na Terra como uma bênção e uma oportunidade de evolução, porque nós estamos passando uma época planetária assim, muito delicada, né? Com várias mudanças, com vários problemas, e a gente precisa acordar. É esse o recado que eu teria para todos.